Religião é bom? Sim e não. Depende da forma com que o cidadão se liga à religião. A religião, quando ela tem uma livre escolha por consciência de si e um processo de conversão tocado por sensibilidade, por entendimento e discernimento, é uma boa religião. A pessoa vai praticar aquela religião de uma forma consciente de si. Porém, a religião, quando é ruim, é quando ela é incorporada através de uma necessidade momentânea ou de uma conversão súbita sob uma pressão de regra, de uma moral que vem de cima para baixo, dizendo o que você tem que fazer, o que é certo e o que é errado. Então a religião boa é aquela que você não se liga nela por uma dependência, mas sim por uma escolha. E você segue os princípios da religião a partir da sua interpretação, entendimento. E a religião ruim é aquela que você pratica dependente dela, seguindo regra, seguindo uma lei rígida. As 5 maiores religiões do planeta, o fio condutor, o fio de ouro é a prática do amor, de fazer bem ao outro e de haver uma interação na construção da humanidade, para você entender que todas as grandes religiões do planeta, elas têm esse fio condutor. Então elas têm a possibilidade de qualquer sujeito se vincular a ela de forma saudável e positiva. Mas todas elas também vai ter regras, vai ter normas, dogmas, que as religiões têm regras bem definidas, as boas religiões têm dogmas, e se não tiver dogmas e se não tiver regras bem definidas, não pode ser caracterizada como religião. E a religião, então, é aquela que você pode institucionalizar, e as grandes religiões são institucionalizadas. São religiões que têm padrões de regras, que têm normas a nível mundial. E as boas religiões, elas preservam as diferentes formas de praticá-la para preservar também a diversidade. Então, você pega, por exemplo, a religião católica. Ela tem milhares de grupos, milhares de congregações, milhares de carismas, que o pessoal fala muito na religião. E se não fosse assim, ficaria todo mundo tendo que praticar uma mesma forma. Na verdade, o que vale na religião e que ela pode conotar uma depressão é quando a religião que o sujeito pratica ou a forma com que ele se vincula a uma religião é caracterizada pelo chicote. O que move o sujeito na religião? Se for a culpa, que é o chicote, aí provavelmente a pessoa vai desenvolver a depressão. Porque a depressão, o transtorno de depressão, ela tem um pé muito forte na culpabilização. Então eu faço alguma coisa que está errado conforme a regra moral da qual eu sigo, e após eu fazer tal coisa, tal delito que é escondido, eu me sinto culpado. Algumas religiões têm o confessor, o orientador espiritual, né? Eu conheço jovens que têm como referência o pastor, né? Como orientador espiritual. E aí quando ele vai revelar um segredo de alguma coisa que foge das normas daquela religião, aí um bom pastor, um bom orientador vai conduzir para que o sujeito aprenda a fazer as suas escolhas dentro do padrão religioso sem culpá-lo. Porém, quando esse líder religioso, um padre, um pastor, sei lá, até nas religiões de matriz africana, um pai de santo e assim por diante, quando o sujeito vem com uma normatização e tentando denegrir, depreciar, vamos dizer, depreciar o sujeito, ele está fazendo uma indução de culpabilização. E aí afeta o sujeito, porque o chicote é o que faz a pessoa se deprimir. Você imagina o sujeito levar 10 chibatadas, 50 chibatadas, 100 chibatadas,
Aí após as chibatadas, né, o castigo, ele vai sofrer a dor daquele castigo. Então, o ato errado em si, atrelado a uma prática religiosa de controle, e uma prática religiosa que vem de uma relação não de consciência libertadora, não de consciência de escolha própria, não madura, aí sim leva ao castigo. E o castigo leva à dor e a dor à depressão. Então a religião, ela ajuda muito a melhorar a depressão se ela for praticada como uma forma de força, de espiritualização, de confiança, de que a pessoa vai sair daquele quadro depressivo. Porém, ela vai acentuar a depressão na medida que é carregado de culpa. Por exemplo, o sujeito chega para visitar o outro que está deprimido e fala: sai da cama, rapaz, você está sem fé, a sua fé está fraca, volta para a igreja. É uma ação condenatória. Então, aquela visita é um tiro pela culatra, né? Porque o sujeito ele vai ficar orientando o outro a partir do erro do outro. Então, vai acentuar a culpa e vai piorar a depressão. Uma visita que pode levar até o sujeito ao suicídio, né? A hora que o orientador está ali, o visitante está ali, com a condução de uma doutrinação radical, pesada, com um chicote enorme, aí a pessoa, ao deixar de visitar o depressivo pode até se jogar, né, de uma ponte e cometer um ato suicida. Então, gente, na medida em que a gente vê que a tendência da prática religiosa no momento presente, na sociedade atual, ela toma proporções assim ultraconservadoras, fundamentalistas, e principalmente associado com a questão política da extrema-direita, né? Isso a nível mundial, aí nós vamos entrar num atoleiro de depressões. O aumento da depressão cresce. Também pais e mães que têm um traço de educacional muito rígido, de controle excessivo, ou jovens que participam de grupos de jovens religiosos com controle obsessivo de certo e de errado, tendem muito a desenvolver a depressão, sim. Então, se você me perguntar, a religião ajuda a curar uma depressão? Ajuda, se for dentro dessa característica de uma religião libertadora, de escolha livre e consciente, onde o fio condutor é a prática do amor. Agora, se for uma religião condenatória, se for uma religião fundamentalista, que fica prescrevendo o que é certo e o que é errado, e que você está na depressão como se fosse um castigo divino, aí essa religião só ajuda a afundar o sujeito. Então, nesse sentido, que eu vejo que os quadros emocionais, as doenças emocionais, elas têm muita simbologia da religião, porque a religião ela também ajuda muito, não a religião em si, muitas vezes não é a religião que preconiza isso, não é uma instituição religiosa que vai preconizar, mas é a forma com que as pessoas transferem as suas necessidades emocionais para a prática religiosa, principalmente se ele se acopla, se ele se liga a uma prática fundamentalista repressora. Então, quando eu atendo pacientes com depressão, eu vejo muito que eles carregam um chicote. Tem alguns casos que eu falo, não dá para tirar o chicote da bolsa e vamos cortar esse chicote? O bom tratamento de uma depressão é quando a pessoa já tira o chicote da mão, já não se pune mais. Ela já está no estágio avançado de saída da depressão e até, quem sabe, de retirada de medicação. Então, nesse nosso tema de hoje, religião e depressão, a culpa é o castigo que leva e acentua a depressão. E se a religião for com o chicote na mão, como os fariseus, né, os judeus fariseus faziam, né, que eles criavam regras rígidas para os outros cumprir. E eles mesmos estavam cheios de delitos escondidos debaixo do tapete. Por isso que na época Jesus vem trazendo uma nova perspectiva da religião. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma regra, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vem falando, e ao próximo como a ti mesmo, então vale a prática do amor. Não adianta você amar a Deus sobre todas as coisas e não relacionar com as pessoas que estão ao seu lado de forma afetiva, amorosa, construtiva. E é isso que está acontecendo, né? Se o Brasil
tivesse uma prática religiosa libertadora, uma prática religiosa de consciência, nós não teríamos tanta depressão. E isso é verdade. Eu vejo que muitas doenças emocionais são causadas por uma prática ignorante da religião, um apego profundo a líderes religiosos, que até se beneficiam economicamente e não tem dessa ou daquela, né? Quer dizer, isso é uma prática não libertadora, escravizante. Como que eu vou praticar uma religião que eu fico preso numa dívida com a divindade, né? Não pode. Isso não é libertador, isso é depressivo. Então fica aqui, gente, essa indicação dessa conversa nossa e espero que a gente possa ter contribuído com mais esse tema. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.